juristas Teodoro Watt e Teodato Unguana submeteram uma ação judicial contra o analista Julião Kumbani. Lançada a primeira pedra para a construção de 2 centros distribuidores de água em Maputo. O país acolhe a primeira meia maratona internacional e será transmitida no domingo pela STV. Boa noite. Os juristas Teodoro Watt e Teodato Unguana submeteram semana finda uma ação judicial contra o analista político Julião Kumbani por alegadas ameaças à sua integridade física. O pedido foi submetido à Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil. Tudo começa com 2 artigos de opinião e interpretação jurídica que Teodoro Watt e Teodato Unguana escreveram em torno do comunicado da CNE, divulgado a 21 de agosto último, que afastava as candidaturas de Venâncio Mondlane e a Ajudem, que tem como cabeça de lista Samora Machel Júnior, da corrida eleitoral. Os dois defendiam que houve uma espécie de exageros de interpretação nas decisões da CNE e que, em bom rigor, as 2 candidaturas deveriam ter outro destino que não fosse um afastamento. E foi também através de um artigo de opinião nas redes sociais que Julião Kumbani reagiu. Segundo Kumbani, as opiniões de Unguana e Watt são parte de uma campanha de conspiração para tomar o controle do Estado. Eis a razão por que os dois, Teodato e Teodoro, não ficarão descansados enquanto não conseguirem colocar Samora Machel Júnior Samito como edil da cidade de Maputo, para daí possivelmente o fazerem presidente da República de Moçambique, para serem eles e a Graça Machel a ditar quem tomará o controlo dos negócios do Estado moçambicano. E deixa um aviso. Se insistir demais, o qual parece estar a fazer, o Samito vai ser sacrificado penosa e precocemente, qual ocorreu com seu pai. Mais adiante, conclui. A Frelimo nunca admitiu que discentes ou pseudo-militantes das suas hostes ponham em causa as conquistas da Revolução e do povo. Não será agora que vai admitir tais atos sem consequências traumáticas para algumas famílias, incluindo a família Machel. Com base nestas ameaças, Teodato Unguana e Teodoro Watt pedem a intervenção da Procuradora-Geral da República. Porque tanto a alegada conspiração, bem como a suposta participação na mesma pelos 2 autores das opiniões jurídicas em causa, constituem tentativas de assassinato de caráter que no nosso país e em outras circunstâncias idênticas constituíram autênticos atos preparatórios da perpetração de hediondos homicídios. Tenho a honra de requerer a Vossa Excelência que, no âmbito do seu munus constitucional e legal, na prevenção e repressão da criminalidade, tome as diligências que julgar mais convenientes ao caso. Os pedidos já deram entrada no gabinete de Beatriz Buchil. E o comentador do programa Pontos de Vista, Tomás Vieira Mário, defende que houve excesso de linguagem de Julião Kumbani quando reagiu às análises dos juristas Teodato Unguana e Teodoro Watt. Já tive a ocasião de lhe exprimir preocupação em público, nas redes sociais, pedindo-lhe alguma contenção na linguagem. Já o fiz 2 vezes em público, tanto não é segredo, dizendo que, olha, temos que ser tolerantes uns com os outros. A liberdade de expressão implica tolerância. A liberdade de expressão é um direito fundamental, direito indispensável de todo cidadão, mas como qualquer outro direito, é de forma infinitamente elástico. Chega um tempo em que se parte. Quando se parte é quando toca outros direitos, nomeadamente outros direitos fundamentais, como o direito à honra, ao bom nome, à reputação das pessoas. E, portanto, nós exprimimos ideias, mas sabendo que há um limite que é aquele em que tocamos pessoas, tocamos a sua honra. Neste caso, é mais do que a honra, é uma suspeição que lançamos sobre a conduta de alguém que exprime opinião. Neste caso, opinião interpretativa de uma lei.
Eu também acho que houve excesso de linguagem do Dr. Kumbana, quando primeiro acusa os autores dessas interpretações de conspiração e quando, de uma forma velada ou não, diz que podem correr o risco de vida. De uma forma direta ou indireta diz isso. Ele depois rebateu que não quis dizer isso, mas o que se subentende é um pouco isso. Aliás, a carta que os dois juristas enviam à Procuradora-Geral da República colocam essa questão em destaque. Portanto, como quem diz, bom, há alguém que publicamente ameaçou a nossa integridade física. Provavelmente o Dr. Kumbana disse o que disse sem alcançar o que estava a dizer. Mas se é assim, se alguém fala em nome de um partido, como ele diz que o faz, tem que ser bem cuidadoso sobre o risco de levar a interpretações múltiplas. Ou seja, a militância de alguém num partido não se comprova por gritar muito. Comprova-se pelos argumentos que sejam fortes e irrefutáveis. Aliás, seria o ideal para a qualidade deste debate se o articulista tomasse os artigos dos autores e os rebatesse, desse a opinião dele sobre as leis que estes autores interpretam. E não fazer um esforço que me parece pouco elevado de ataque à pessoa. Ou seja, você parece que perdeu o debate ideológico, vai ao debate biológico. Os casos registados de tráfico de pessoas e de órgãos humanos reduziram no norte do país depois de terem agudizado entre 2015 e 2016. Entretanto, o fenómeno preocupa a Igreja Católica, que fez uma pesquisa para compreender o problema. Em 2015 e 2016 foi o período em que se atingiu o pico de casos de rapto, assassinato e tráfico de órgãos humanos no centro e norte do país. Os casos mais mediatizados estiveram relacionados com a perseguição de pessoas portadoras de albinismo, sobretudo nas províncias da Zambésia e Nampula. Um dos mais conhecidos registrou-se na localidade de Tupuito, no distrito de Moma e Nampula, onde um homem com albinismo foi assassinado e esquartejado. O criminoso disse na altura que foi aliciado com um valor de 10 mil meticais e acabou condenado a 40 anos de prisão. Ao todo, foram 11 processos instruídos na província de Nampula, de 2015 a 2016. Em 2017 foram julgados 3 processos, contra 10 processos em 2016, o que significa uma diminuição de 7 processos correspondente a 70%. Foram condenados 4 réus, em penas que variam de 2 a 16 anos de prisão, contra 16 do igual período de 2016. O número de casos de tráfico de pessoas e de órgãos humanos sugere uma redução, mas a Igreja Católica está preocupada com o fenômeno. Por isso, de fevereiro a agosto deste ano, realizou uma pesquisa para compreender o problema nas 3 províncias do norte do país. Se há uma tentação econômica. Então, Nampula é um ponto de recrutamento. Al mesmo tempo, se constata também que por la provincia de Cabo Delgado están a entrar camiones y ya hubo algún caso en la zona de Saisai donde se encontraron como 26, 28 corpos ya muertos, nos cuales se sospeita pela documentación que les llevaban en las súas ropas que eran pessoas etíopes ou tanzanianos com destino à África do Sul. E a fraca capacidade de fiscalização das fronteiras nacionais facilita as incursões dos traficantes de seres humanos. Um indivíduo está a contas com a polícia depois de ter sido surpreendido no aeroporto de Maputo com quantidades ainda não especificadas de cocaína. A droga vinha do Brasil e tinha como destino Moçambique. Uma viagem sob pretexto da entrega de peças de viaturas acabou terminando nas mãos da polícia. Este jovem saía do Brasil e transportava cocaína no interior destas bobinas para motores. Facto curioso é que o indiciado escalou Portugal e a mercadoria passou pelo aeroporto de Lisboa. Já no aeroporto internacional de Mavalane, as autoridades detetaram um esquema e trataram de deter o indivíduo. O processo de desembarque de voos internacionais
A PRM e outra força conjunta deteve um cidadão de nacionalidade angolana e em sua posse foram encontrados pouco mais de 16 quilos de uma substância em pó que há pouco verificamos e clarificamos que de facto trata-se de cocaína. Este indivíduo saía do Brasil, fez a escala a Portugal, até chegar aqui ao nosso país, onde foi surpreendido com estas substâncias, como já havia referido. No momento não foi possível estimar a quantidade da droga, mas o peso bruto, isto é, a mercadoria, incluindo as bobinas, era de 16 kg. O indiciado, que diz ser de nacionalidade angolana, reclama a inocência e que transportou a encomenda a pedido de um amigo, não sabendo que se tratava de droga. Tem um amigo, ele disse, a irmã dele vive aqui, tem negócio, vou entregar a irmã dele. Quando eu chegar aqui, a irmã dele já está aqui no aeroporto, porque a irmã dele não conhece, é ele que conhece. Agora chegar aqui, a irmã dele não está, por isso me prender. Esta é mais uma apreensão no aeroporto internacional de Maputo, onde as autoridades dizem ter mobilizado forças conjuntas para travar o fenômeno. A PRM, conjuntamente com algumas outras forças, o Cernic, inclusive a Canina, está assim aqui no aeroporto, que é para dar uma resposta positiva a todos os indivíduos que tentam usar Moçambique como corredor de tráfico de drogas. Estas forças têm a missão específica de repelir todas estas práticas e trazer a responsabilidade dos indivíduos que tentam sim fazer de Moçambique um corredor para o tráfico de drogas. O aeroporto de Maputo tem sido nos últimos tempos ponto de chegada e ou partida de drogas e outras mercadorias ilícitas. Os governos de Moçambique e Holanda vão investir mais de 20 milhões de euros na construção de 2 centros distribuidores de água em Guava e Machamel, na província de Maputo. Para o efeito, foi hoje lançada a primeira pedra para o início das obras, que poderão durar cerca de 15 meses. A cerimônia do lançamento da primeira pedra para início da construção dos centros distribuidores de Machamel e Guava foi dirigida pelo vice-ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Vítor Tuacali. Na ocasião, o dirigente disse que o projeto irá dinamizar a atividade econômica na região do Grande Maputo e mais de 465 mil pessoas na província de Maputo serão beneficiadas. No âmbito deste projeto, que hoje lançamos, será construído igualmente um novo centro distribuidor de Guava, no distrito de Marraquém, para beneficiar os bairros da Costa do Sol, Muntuana, Guava, Albazine, Maguanine, A, B e C. As obras avaliadas em cerca de 20 milhões de euros, financiados pelo governo de Moçambique e da Holanda, durarão cerca de 15 meses e vão criar cerca de 300 postos de emprego. Por seu turno, o responsável pela implementação do projeto de água ao Grande Maputo, Sérgio Cavadias, revelou a jornalistas que no futuro próximo o governo irá arrancar com as obras de construção de mais 2 centros distribuidores de água na Matolagar e Maraquene. Se formos a repartirmos o valor, conseguimos ver que a obra do centro distribuidor de Machamel e Guava é de 491 milhões de meticais. Portanto, isto corresponde a perto de 5 milhões de euros com os câmbios contratuais. A segunda obra que se adiciona a essa é de conduta adutora, portanto é de 9 milhões. E a terceira obra, que é do centro distribuidor de Matolagar, está estimado em 3 milhões e meio de dólares. Portanto, é um único centro distribuidor. Esta é relativamente mais cara porque contempla os 2 centros distribuidores, de Matola, de Machamel e de Guava. Para além do aumento da capacidade de reserva do sistema em 15 mil metros cúbicos, o projeto, cujas obras iniciam este mês de setembro, vai melhorar as condições de saúde pública e do bem-estar da população, considera o governo. As obras estão a cargo de um empreiteiro chinês e o valor do contrato está estimado em cerca de 490 milhões de meticais. Já está em curso o desenvolvimento de uma zona franca para o turismo de cruzeiros no Porto de Maputo. Esta informação foi avançada pelo ministro do Pelouro, Silva Dundur, na sessão do Fórum de Turismo realizada hoje em Maputo. A abertura do país ao mundo
facilitando assim a entrada de turistas através do... Segundo o Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, o Porto de Maputo tem um grande potencial no turismo de cruzeiros e por isso foi aprovado o projeto que vai criar uma zona específica para atender de forma integrada os turistas. O Porto de Maputo já está praticamente em implementação, já há infraestruturas prontas. Eu penso que daqui a uns meses vamos visitar, porque está sendo já criado um terminal para cruzeiros, um restaurante para servir turistas que chegam, portanto, de cruzeiros, assim como já está também em construção uma galeria de arte e um clube que provavelmente vai associar não só o jazz, como também as manifestações principais que nós temos no campo das artes cênicas para visitantes que chegam, portanto, da cidade de Maputo. Outro projeto que foi apreciado na primeira sessão ordinária do Fórum do Turismo foi o da requalificação das praias de Tofu, Tofinho e Barra, na província de Inhambane. Em relação a Tofinho e Barra, também já há um projeto inicial que está orçado em 1.500.000 meticais para a concepção e o ordenamento, portanto, daquela área toda. E nós temos estado a brincar, assim que nós gostaríamos de ter um veradeiro, portanto, em Moçambique, e aquela área tem tudo para ser assim, mas também associado às áreas de conservação, também um projeto de ordenamento a ser desenvolvido junto ao Ministério do Mitader. A requalificação agrada os operadores turísticos de Inhambane, que esperam, por via disso, resolver os conflitos que têm com as comunidades locais e utentes das praias abrangidas. Para a requalificação é que haja um bom ambiente entre os operadores turísticos, entre o público em geral e que haja infraestruturas mínimas para quem visita estas praias. Como viu na minha apresentação, fala de sanitários públicos, locais para o público ir lá, para não entrar em conflitos com os operadores turísticos que estão instalados, que para qualquer utente destas praias tem que passar por uma instância turística para ir à praia. E aí traz um conflito. O Fórum de Turismo é um órgão de consulta do governo na implementação de políticas do setor de turismo e é presidido pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. E a primeira sessão do Fórum de Turismo foi realizada sem a presença, neste caso, da imprensa na sala. Seguimos com as notícias. O Ministério da Saúde da África do Sul disse recentemente que o surto de listeriose já terminou. Mas a Inspeção Nacional de Atividades Económicas diz que em Moçambique o consumo de palone continua interdito até que o Ministério Nacional da Saúde se pronuncie. Foi através da própria INAI que a STV ficou a saber que as autoridades sul-africanas já levantaram a interdição da venda e consumo de palone porque a listeriose acabou. Entretanto, a mesma instituição pública diz que a interdição do produto no país continua. Para começar a entrar o produto no país, a veterinária tem que dizer sim. Neste momento, quem autoriza a entrada de qualquer produto quando houve uma interdição é a veterinária. Na habitual conferência de imprensa, a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas destacou as operações inspectivas realizadas na FACIM. A INAI disse esta segunda-feira que a empresa contratada para fazer a limpeza na feira não respondeu às expectativas. Principais infrações: deficiência na distribuição do saco plástico pela empresa que ganhou o concurso de retirada dos resíduos sólidos, e também vimos que em algum momento havia falta da fixação dos menus e os respectivos preços, que isso faz parte daquilo que são as regras, falta de detergentes em algumas casas de banhos públicas. Mas nem tudo correu mal na Feira Internacional de Maputo. A INAI considera que este ano os operadores econômicos estavam mais limpos do que nas edições anteriores. E isso vai ajudar aos próprios operadores, porque são operadores que estão ali, mas também trabalham noutros sítios. Então, isso significa que eles levam com eles o conhecimento e vai sendo uma mais-valia para os seus trabalhos. A Inspeção Nacional das Atividades Econômicas não multou expositores na FACIM 2018, porque, segundo a porta-voz, as infrações detectadas foram corrigidas pontualmente. As linhas aéreas de Moçambique e a Fastjet assinaram hoje um acordo
para a troca de passageiros entre as duas companhias. O entendimento vai, por exemplo, evitar cancelamentos de voos em caso de impossibilidade de qualquer uma das companhias aéreas. Em comunicado enviado à STV, a LAM revela que esta parceria é aplicável aos destinos para onde ela e FastJet operam em conjunto. Na sequência do acordo, a Direção-Geral das Linhas Aéreas de Moçambique referiu que a companhia está profundamente empenhada em criar condições para servir melhor aos seus passageiros. A nível interno, estamos a implementar uma série de medidas que nos permitem fazer o acompanhamento permanente dos voos com o objetivo de elevar os níveis de fiabilidade da nossa operação. Estamos a aprimorar o nosso processo de comunicação e as respectivas plataformas para que os passageiros sejam informados em tempo real sobre os seus voos. O documento acrescenta ainda que a parceria entre LAM e FastJet traduz esforços na busca de soluções para levar o passageiro ao seu destino final sem sobressaltos, evitando que passageiros de qualquer uma das companhias fique em terra por falta de voo, como resultado de problemas operacionais. O negócio da aviação tem uma infinidade de partes móveis, é exigente por natureza e operacionalmente complexo. O estabelecimento de parcerias onde as marcas poderão providenciar benefício mútuo ao público viajante é essencial. Sublinhando que a aviação une pessoas e negócios, transporta bens e estimula o crescimento econômico a nível local, regional e continental, as empresas avançam que este acordo assegura a disponibilização de serviços aéreos fiáveis a todos em Moçambique. O comandante-geral da PRM reuniu em Manica com todos os cabeças de lista dos partidos políticos que vão concorrer ao nível daquela província às eleições de outubro próximo. No encontro, Bernardino Rafael apelou aos candidatos a evitarem violência durante a campanha eleitoral. Nós queremos pedir a todos os candidatos. Bernardino Rafael reuniu no último sábado em Chimoio com cabeças de lista dos 3 partidos, nomeadamente Frelimo, Renamo e MDM, que vão concorrer em Manica nos 5 conselhos autárquicos. O comandante-geral pediu aos presentes a enviar aos comandos da PRM o roteiro da sua campanha eleitoral com 48 horas de antecedência para ser garantida a proteção policial das respectivas caravanas. Com o programa antecipado, podemos saber que há uma coincidência da mesma rua entre um partido e o outro. Nós vamos aconselhar. Aqui, a primeira pessoa que apresentou o programa para passar essa rua é fulano. Ok, somos todos irmãos. Hoje vai passar o fulano nesta rua. Espera amanhã, vamos te acompanhar para passar nesta rua. Concertação. Ali nós todos saímos a ganhar. Na ocasião, o cabeça de lista da Renamo pela cidade de Chimoio disse entender o alcance da medida, que acredita não ser nova, denunciando que no terreno a polícia tem estado a dar tratamento desigual aos partidos. Quem pediu 48 horas antes não tenha direito à proteção, em detrimento de quem, por exemplo, pediu 24 horas antes. A partir dali começa a haver situações de discriminação. E como nós somos cidadãos moçambicanos, vamos começar também a dizer que, já que não querem nos proteger, vamos nos mobilizarmos para podermos criar a nossa própria segurança. Para a Frelimo e MDM, a iniciativa é bem-vinda e promete seguir o apelo da polícia. Nós, como Partido Frelimo, iremos muito bem cumprir com a orientação aqui dada, a tempo e hora, iremos fornecer, de modo que haja esta segurança. Eu quero acreditar que não existe um partido que não queira fazer isso. Todos nós estamos dispostos para fazer, para permitir que haja o acompanhamento. Em Manica, Bernardino Rafael trabalhou nos distritos de Gondola e Chimoio, onde prometeu entregar viaturas motorizadas, meios circulantes que vão ajudar a polícia a trabalhar no combate cerrado à criminalidade. Vamos agora fazer uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. Concurso de curtas-metragens, 25 anos do programa PALOP, Timor-Leste, União Europeia. 6 projetos inéditos de curta-metragem.
6 jovens realizadores dos PALOP e Timor-Leste. O meu melhor dia de trabalho aqui nessa área é a casa de sábado e domingo. Se quer eu tenho a vez um compromisso, a ver eu fogo. Na altura, não fica até lembra tio. Eu estou dentro desta roupa, eu estou dentro desta crença, porque de certo modo eu tive alguma influência. Pequena, compra doce de coco. É 5 contos só toma. Eu não tenho dinheiro. Tia! Tia! É você! Criada assim, és tu quem lava as passas, cozinhas e arruma. Ajuda a ti. Tá comigo? Ai, pensa, ma chiedo chi ne è? Beh. Seja bem-vindo ao debate da nação. As nossas instituições não têm capacidade. Por isso que as madeiras saem, vão para a China. E nos ao trabalho para tirar proveito disso. Mentira! Esta é uma questão que tem que ser investigada. Há algum ruído. Enquanto não haver um entendimento sobre questões políticas, não é tempo de culparmos, mas temos que buscar uma solução a cada momento. E um princípio basilar é o princípio da boa-fé. Será que esta sociedade está mesmo a tomar decisões? Quais são os principais fatores? O que é que explica? Temos ainda muito caminho a percorrer. Os grandes temas do país, os grandes desafios, as grandes razões, as grandes ideias, as grandes causas, as grandes lutas, as grandes convicções. Tudo é visto aqui no Debate da Nação, onde se discute o país. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvemos este problema... Elas confrontam as ideias. Encontrar os autores e bem jeito. Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos com isso. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas, quem é que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros nem meias verdades. A liberdade de se sentirem bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui, elas mandam. Dança-se mais na região norte e centro da província. É feita nos atos fúnebres para avaliar a dor. Também expressa alegria.
dança celebrada pelos macenas. Eles dançam em momentos diferentes. Estes momentos diferentes podem ser celebrados no momento de falecimento, no momento de graduações, alegrias e tristezas. Como que podem diferenciar alegria e tristeza? É a partir das canções que cantam ou dançam UTS. As canções das graduações são feitas para significar que é momento alegre. E quando é momento de falecimento, demonstram que, afinal de contas, estamos a cantar para tirar a tristeza da família enlutada. É mais conhecida por dança da cintura. Olá, eu sou o Guirrugo, jogador de Coxa de Sol. Assista Moçambola no Zap. Aqui na STV Notícias. Notícias no Jornal da Noite. Empresários queixam-se da sobrecarga tributária no desenvolvimento da sua atividade. O diretor executivo da Confederação das Associações Económicas de Moçambique alerta que muitas empresas podem encerrar as portas por não estarem a suportar as referidas taxas. Segundo a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, nos últimos tempos o governo tem vindo a alargar a base tributária com a introdução de novas taxas de impostos no setor empresarial e até aumento de algumas. Essa postura, segundo o diretor executivo da CTA, é um grande entrave para a sustentabilidade das empresas. Cada taxa que é adicionada a este conjunto de impostos e taxas que as empresas pagam torna-se um encargo que caminha para um nível tanto de insustentabilidade para as próprias empresas. Então queremos chamar a atenção que é preciso ter em conta isto. Para Eduardo Sengo, o governo deve se focar em facilitar o ambiente de negócios e evitar a falência das firmas, pois, atualmente, a carga tributária é equivalente a 36,1% das despesas globais das empresas, situação que tende a agravar-se no entender da CTA. Se não chegamos aos 43% todos esses encargos que o sistema tributário estiver a colocar às empresas, isto será, portanto, reduzirá grandemente a lucratividade das empresas, portanto, vai reduzir a atratividade das empresas. Então, queremos chamar a atenção a isto, que estamos a caminhar perigosamente para este nível. Sem, no entanto, apresentar números concretos. O diretor executivo da CTA destacou o fato de o rendimento líquido das empresas ter caído nos últimos 5 anos, contrastando com o nível de canalização de impostos para o Estado no período. Sengo falava esta segunda-feira à imprensa, em Maputo, a quando de uma reflexão sobre a política tributária em Moçambique. Por outro lado, o Estado moçambicano perdeu cerca de 344 milhões de dólares em 2017, resultante do contrabando de bebidas alcoólicas. Em África, Moçambique foi o segundo país com mais perdas depois da Nigéria. Revela um estudo apresentado hoje
pela Euromonitor. O Estado moçambicano não está a conseguir travar o contrabando de bebidas alcoólicas. Ao todo, são 344 milhões de dólares que o país perdeu no ano passado, menos 2 milhões de dólares em relação à Nigéria, que é o maior lesado neste tipo de esquemas ilícitos em África, refere um estudo da Euromonitor. O estudo revela que a ilegalidade representa 70% do mercado de bebidas em Moçambique, o mercado que total, incluindo o mercado legal e ilegal, representa 1,5 bilhão de dólares, e dos quais 70% estão na ilegalidade. Ainda segundo o estudo, o aumento da fuga ao fisco em Moçambique resulta em grande parte da subida do imposto de consumo específico. Face a esse cenário, o setor privado moçambicano, representado pela CTA, advoga que é preciso implementar uma estrutura tributária sustentável, de modo a tornar os produtos legais mais acessíveis. África do Sul, Zâmbia e Uganda fecham o top 5 dos países que obtiveram maior volume de perdas decorrente do contrabando de bebidas alcoólicas, em particular espirituosas, no continente africano. Dificuldades de acesso ao transporte e aos edifícios continuam a ser preocupações das pessoas com deficiência. A aprovação da lei sobre os direitos desta classe é apontada como medida que pode trazer mudanças. A ideia foi defendida hoje em Maputo, durante uma formação organizada pelo Fórum das Associações Moçambicanas das Pessoas com Deficiência. Com o objetivo de formar membros que depois irão dar formações nas comunidades sobre direitos das pessoas com deficiência e os objetivos de desenvolvimento sustentável, o Fórum das Associações Moçambicanas das Pessoas com Deficiência organizou um seminário em Maputo na manhã desta segunda-feira. À margem do evento, o presidente da associação apontou a falta de transportes apropriados para pessoas com deficiência como um dos vários constrangimentos que enfrentam. Tantos meios de transporte que o governo aloca em Moçambique, mas nenhum adaptado para a pessoa com deficiência. Temos problemas das questões de acessibilidade, tanto nos edifícios públicos, nas vias públicas, o que impede a participação ativa da pessoa com deficiência. Para acabar com as barreiras, o governo, através da Direção da Ação Social, diz que mais do que a aprovação de leis, é preciso trabalhar na mudança de comportamento. Hoje investimos muito no campo de capacitação, no campo de sensibilização, portanto, educação da sociedade para mudança de atitudes, porque muitas dessas barreiras estão relacionadas com atitudes. O workshop técnico sobre a monitoria dos Objetivos de Desenvolvimento, alinhados com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tem a duração de 5 dias. Olhamos agora as notícias internacionais. Um homem supostamente afegão feriu 7 pessoas com uma faca em Paris, capital da França. Um homem armado com uma faca atacou várias pessoas no domingo em Paris, na França. E 7 pessoas estão feridas, incluindo 4 em estado grave. Uma das vítimas foi atacada na cabeça e outra no peito. A agressão aconteceu pouco antes das 23 horas, à saída de um cinema na zona norte da capital francesa. Populares tentaram parar o agressor, atirando-lhe objetos, mas o homem conseguiu fugir e, pouco depois, atacou mais 2 turistas britânicos antes de ser detido pela polícia. Segundo fontes próximas da investigação, citadas pela agência France Press, trata-se de um homem de nacionalidade afegã. A polícia ainda não sabe se trata de um ataque terrorista. A administração de Donald Trump ameaça sancionar os juízes do Tribunal Penal Internacional caso acusem os Estados Unidos de crimes de guerra no Afeganistão. Este ano, o Tribunal Internacional Penal decidiu mover uma investigação criminal contra os Estados Unidos sob suspeita de terem cometido crimes de guerra e contra a humanidade no Afeganistão. Entretanto, a administração do presidente norte-americano Donald Trump avisa que não vai cooperar e ameaça adotar uma postura agressiva caso os juízes do TPI avancem com o processo. De acordo com o comunicado de John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, se o TPI tentar processar os norte-americanos, a Casa Branca vai ser obrigada a impor sanções contra os juízes do TPI
que incluem a proibição de entrada no país, o congelamento das suas contas bancárias e poderão ser submetidos ao julgamento dentro do sistema judicial americano. Nós não vamos cooperar com o Tribunal Penal Internacional. Não lhe daremos nenhuma assistência. Não nos juntaremos a eles. Faremos com que o TPE mora sozinho. No fundo, o Tribunal Penal Internacional já está morto para nós. Esta não é a primeira vez que o Tribunal Penal Internacional, responsável pelo julgamento de crimes contra a humanidade, genocídio e crimes de guerra, vê suas ordens ser desrespeitadas. Há uma década que o TPI ordenou a captura do líder do Sudão, Omar Bashir, acusado de crimes de guerra e contra a humanidade, mas até agora nenhum Estado-membro se dispôs a cumprir a ordem. Mais uma curta pausa no Jornal da Noite, mas antes já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 13. Para Xai-Xai espera-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 18. Para Inhambane, 26 graus de máxima e 15 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, onde Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 22. Para Chimoio espera-se 26 graus de máxima, 13 de mínima. Tete com 31 graus de máxima, 20 de mínima. Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 18. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 21. Lixinga com 25 graus de máxima e 14 de mínima. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. Os temas do dia a dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos já a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos factos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telespectador. Alô? Sim. Ilustre Amorim, o que é que tem a partilhar connosco? Que a polícia sai à rua para extorquir o cidadão. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela peneira. Opinião Pública, onde a opinião conta. Olá, sou Horácio Gonçalves, treinador do Costa do Sol. Assista ao Moçambola na ZAP. Aqui na STV Notícias. O arquipélago de Bazaruto constitui uma parte insular de Moçambique, composto por 5 ilhas: Bazaruto, Benguerua, Magarugue, Santa Carolina e Bangue, com uma área total de 1.430 km². Está situado ao norte da província de Inhambane, ocupando parte dos distritos de Vilanculo e Açoro. A nível de infraestruturas turísticas, nos últimos anos, viu crescer o número de hotéis e lodges ao longo da costa. Possui uma biodiversidade faunística invejável, construída por dugongos, golfinhos, baleias, tartarugas marinhas, tubarão-baleia. A transparência das suas águas, a qualidade e beleza dos seus recifes no coral e 5 espécies de tartarugas marinhas proporcionam um ambiente adequado para o mergulho e safari oceânico. Possui a maior e provavelmente a mais viável população de dugongos da região ocidental do Oceano Índico. Recursos pesqueiros. Possui cerca de 80% das espécies de fauna etiológica representativa da região. Sumbi, singi wusi dogor lago, unga siveti kumakolo, wagudwa na kolidiwo. Sumbi, singi wusi dogor lago,
ungasiweti kumakolo wagudwa na kulidiwa yina vindra kamboye na yilandra kuane yina yatuma palane yina simana kotepo yina vindra kamboye na yilandra kuane yina yatuma palane yina simana kotepo. A dança-se mais na região norte e centro da província. É feita nos atos fúnebres para avaliar a dor. Também expressa alegria. É uma dança celebrada pelos macenas. Eles dançam em momentos diferentes. Estes momentos diferentes podem ser celebrados no momento de falecimento, no momento de graduações, alegrias e tristezas. Como que podem diferenciar alegria e tristeza? É a partir das canções que cantam ou dançam Utse. As canções das graduações são feitas para significar que é momento alegre. E quando é momento de falecimento, demonstram que, afinal de contas, estamos a cantar para tirar a tristeza da família enlutada. É mais conhecida por dança da cintura. Começamos com o desporto, onde a Federação Moçambicana de Atletismo diz ser uma honra para o país acolher a primeira meia maratona internacional de Maputo, prova que se realiza no próximo domingo. A prova será transmitida na STV e STV Notícias, numa parceria com a ZAP. É a maior prova de atletismo de Moçambique e uma das mais tradicionais do planeta. A primeira meia maratona internacional de Maputo irá movimentar os melhores fundistas nacionais e atletas estrangeiros, num total de 10 países representados neste evento, com um percurso de 21 quilómetros. Com um cariz popular também, até porque haverá espaço para uma corrida de família de 5 quilómetros, a meia maratona internacional espera juntar cerca de 3.000 pessoas na capital do país. A Federação Moçambicana de Atletismo e a Associação da Modalidade da cidade de Maputo apelam os cidadãos a inscreverem-se no Parque dos Continuadores até a próxima quinta-feira, 13 de setembro. É uma festa do atletismo, porque vão trazer pessoas de fora,
Vamos implementar também o turismo aqui na cidade de Maputo e nós queremos que realmente a festa aconteça. O que nos importa neste momento é que façamos tudo para que tenhamos sucesso nesta nossa grande prova. Aos 131 anos, a cidade de Maputo junta-se a uma das provas de atletismo com mais tradição em todo o mundo. Para o município, é uma honra receber uma prova de dimensão internacional. Teremos que trabalhar com outros intervenientes no sentido de avaliarmos as modalidades conforme pediram, interrupção do trânsito na rota que a prova vai tomar. A Meia Maratona Internacional de Maputo realiza-se domingo, 16 de setembro, e será transmitida na STV e STV Notícias, numa parceria com a ZAP. E para a Meia Maratona Internacional, que terá lugar próximo domingo, a organização diz que mais de 1000 participantes já foram inscritos. O empenho para o sucesso da Meia Maratona Internacional de Maputo é a marca atual dos organizadores da prova. Domingos Castro, organizador do evento, diz que tem quase tudo pronto para que a prova decorra em condições. Castro espera bom tempo para o dia da Meia Maratona. Neste momento, praticamente temos tudo quase pronto. Neste momento, com as inscrições que a Federação tem, as inscrições que nós estamos a fazer muitas inscrições a nível das empresas, estamos a tratar diretamente, que neste momento poderemos andar já perto das 1000 inscrições, que já é um bom número de inscritos. Pronto, esperamos que no domingo tudo corra bem, que o tempo que nos ajude. Segundo a organização, espera-se a participação de 3000 pessoas e os estrangeiros começam a chegar no dia 14 do mês em curso. Os atletas estão tudo apostos para regressarem, para virem para Maputo, já com os vistos prontos, viagens, o hotel preparado para os receber. A meia maratona terá um percurso de 21 km e não é aconselhável a pessoas abaixo de 20 anos por ser longa e de caráter competitivo. Já a corrida de família, que vai decorrer em simultâneo, terá apenas 5 km e é para lazer. As inscrições decorrem até a próxima sexta-feira na Federação Moçambicana de Atletismo. Já na página cultural, o cantor britânico Elton John já iniciou sua digressão de despedida dos palcos. O músico de 71 anos de idade tem agendado 300 shows para os próximos 3 anos. Cantando e encantando, o cantor britânico Elton John vai despedindo-se da vida dos palcos que já leva 5 décadas. O cantor de 71 anos de idade está em digressão chamada Farewell Yellow Brick Road, que compreende 300 shows a serem realizados num espaço de tempo de 3 anos. A sua primeira atuação decorreu este fim de semana em Pensilvânia, onde exibiu um vídeo caseiro mostrando momentos felizes da sua vida. Farewell Yellow Brick Road chega à Europa em maio de 2019. Elton John disse que decidiu abandonar os palcos para cuidar mais dos seus 2 filhos. Elton John pretende deixar os palcos e eu aguardo por si na STV Notícias para a Noite Informativa. Boa noite.